Estamos aqui hoje para bater aquele papo sobre ciências da natureza. Ao meu lado eu recebo os professores Patrícia Barra, Ricardo Nunes e a Carol Rezende de Física. Gente, sejam muito bem-vindos para a nossa transmissão de ciências da natureza. Ricardo e a Patrícia já estão habituados aqui ao nosso estúdio, a Carol é a primeira vez, então para você, a nossa saudação especial, Obrigada. seja muito bebida Muito pela primeira vez aqui no nosso estúdio. Gente, para a gente poder começar essa nossa transmissão, antes da gente entrar propriamente dito na pauta Ciências da Natureza, a gente acabou de passar aí pelo primeiro grande dia do Enem, que rolou ontem, né? Então a vocês que nos assistem pelo YouTube, a vocês que nos assistem pelo Facebook, espero todos que tenham realizado uma excelente prova. Nós tivemos aqui 2 transmissões focadas nas primeiras matérias exigidas no Exame Nacional do Ensino Médio e muita coisa importante, muita coisa bacana foi dita por aqui. Espero que a gente tenha o mesmo sucesso agora nos próximos 2 grandes aulões, esse que você está assistindo a partir de agora, e no dia 8 de novembro também vai ter um aulão de matemática. A turma de matemática já me pediu se tem um jeito de a gente botar um quadro aqui, porque falar sobre matemática não vai ter jeito, vai ser preciso uma lousa mesmo para escrever alguma coisa, então nós vamos dar um jeito de improvisar um arcabouço aqui para o pessoal poder dar aula e ficar à vontade, mas eu gostaria de saber de vocês que estiveram próximos agora dos alunos, como que a turma se saiu no primeiro grande dia do Enem. Sim, primeiramente boa noite pessoal, é um prazer a gente estar aqui hoje batendo esse papo, né, sobre a prova que aconteceu ontem e falar um pouquinho sobre a prova que vai acontecer no próximo domingo. Perfeito. Então a prova, ela veio dentro do que era previsto, uma prova com bastante interdisciplinaridade, uma prova bem ali focada nas atualidades e a gente não espera que seja diferente na prova do próximo domingo. A gente já começou a ter feedback dos alunos, é um momento de apreensão, mas com a sensação de dever cumprido e com certeza bastante otimismo e muito foco na prova do próximo final de semana. Inclusive é uma dica que eu já começo dando, quer dizer, não é hora do aluno, do candidato que está nos assistindo, olhar para o resultado, ficar aí remoendo a prova de ontem. É uma semana para ele focar na prova do domingo que vem. E aí, depois dessa etapa, ele vai realmente poder parar, né, e conferir, poder ali ponderar em cima dos seus acertos e dos seus erros, até porque vem outros vestibulares isolados por aí, e o que ele errou nessa pode ser um ponto para ele aprender e não errar na próxima prova. Oh, com certeza, não é hora de dor de cotovelo. Não definitivamente não. É muita coisa para semana acontecer. É importantíssimo, que etapa. pode definir Uma etapa já foi feita, agora Isso o foco aí. tem que ser do próximo domingo. Então essa semana tem que ser a semana focada em ciências da natureza e matemática. E vocês tiveram a oportunidade de estar próximo dos alunos, já no domingo, pós-prova, deu para sentir essa temperatura de perto? Sim, a gente começou, na verdade, na quinta-feira, à tarde, a gente já tem ali o nosso ritual, onde a gente vai para a nossa unidade campestre, onde a gente tem um dia de relaxamento. Apogeu. Nós vamos para a nossa unidade campestre. É a nossa granja, né? É a nossa granja. E a gente foi para lá com um dia de relaxamento. A gente teve DJ, a gente teve reiki, yoga, massagem, a molecada jogando futebol. E a gente fez um lanche coletivo, um piquenique, e é um dia de lazer, de interação para se preparar. E depois disso a gente combina também, a gente ontem, né, espalhamos a nossa equipe por vários locais de prova para fazer aquela última acolhida, dar ali aquela moral, né, de última hora para o nosso aluno. E depois dali, a gente tem um momento de confraternização da equipe e a partir das 7 horas a gente estava reunido na nossa central pedagógica, aonde trabalhamos em cima da discussão da prova. Sim, sim. E aí gabaritamos, fizemos o comentário e até que aí fizemos... é um raio-x, né, cara, da prova. Aí é um raio-x mesmo, exatamente. Comentando, falando sobre os assuntos que caíram, qual é o nosso, né, gabarito extraoficial. E dessa maneira a gente fechou. Ontem, meia-noite, a gente terminou
esse trabalho, isso. E hoje já embalamos a todo vapor, começando a preparação aí para O revisional. o revisional. Eita, e agora à noite, para descansar, Claro. eles vieram aqui nos estúdios do Zine Cultural mandar brasa no Enem TV para você. Então, é importante esse relato do professor Ricardo para trazer a vocês a importância da sua audiência nesse momento. A turma está aqui, ó, sem parar, meu irmão, emendando um fim de semana atrás do outro, e esse momento agora é nosso, sacou? É da coletividade aqui. Estou aqui hoje recebendo esses 3 grandes professores para que a gente possa fazer uma live interativa com a sua participação. Ela só é interativa se você mandar para a gente comentários, dúvidas, perguntas. Então fiquem à vontade, vocês estão em casa, sintam-se aqui junto conosco. Combinado? Combinadíssimo. Vamos dar início aos nossos trabalhos então? Bora. Então vamos que vamos. Patrícia Barra, minha professora de Química. A prova de Química do Enem, ela é bem distribuída em termos de conteúdo? Ou o aluno chega a ter que decorar coisas? Como é que fica essa coisa, não é tão conteudista, é conteudista e tal, como é que fica isso para a Química? Então, boa noite Alexandre, boa noite queridos alunos que estão aí assistindo e acompanhando a gente nesse momento. A prova de Química, quando a gente olha para a prova de naturezas, ela é bem dividida até dentro das nossas disciplinas. A gente pode trabalhar com 13, 15, 16 questões, varia algo em torno disso. Então ela é bem distribuída dentro das 3 disciplinas, Química, Física e Biologia. E dentro da Química, propriamente dita, ela também é bem distribuída em termos de conteúdo. Então, quando você faz uma análise da prova de Química, você consegue perceber aqueles conteúdos que são certeza de cair, que o aluno já espera por aquele conteúdo, e você já sabe mais ou menos quais são as disciplinas mais cobradas, aquelas que normalmente elas vão aparecer, isso é fato. E quando a gente fala na ideia de decorar, isso é algo que hoje chega a doer os ouvidos, quando a gente fala que o aluno ele vai decorar. A prova do Enem, ela não é nem de longe uma prova em que o aluno precisa decorar. A prova de Química, por si só, é algo que a gente fala muito e bate muito com os alunos em aula, a ideia de que a prova do Enem, ela exige desse aluno, sim, um conteúdo teórico. Muito bacana, muito intenso, então a parte teórica dele tem que estar bem trabalhada. Só que a prova do Enem é uma prova que trabalha baseada em competências e habilidades, de maneira que o aluno tem que pegar esse conteúdo teórico e aplicar numa situação do cotidiano. Perfeito. Então, quando a gente olha, por exemplo, dentre as competências mais cobradas, a Química destaca a competência 7, que é justamente apropriar-se de conhecimentos da Química, para você intervir numa situação problema. Então, o aluno precisa realmente ter aquela teoria bem trabalhada, mas ele precisa saber o que fazer com ela. Então, ele precisa entender aonde ele vai aplicar aquele conteúdo teórico, trabalhando principalmente numa primeira análise da questão, identificando qual é o comando daquela questão, porque aí ele identifica qual é a minha pergunta, qual é o meu problema. E a partir daí ele vai falar então qual conteúdo teórico eu vou utilizar para conseguir resolver essa situação problema. Então a prova do Enem, a prova de Química exige muito disso do nosso aluno. Ele não vai ter que decorar a tabela periódica para fazer a prova. Não existe isso. Mas ele precisa entender como a parte teórica funciona para de fato saber como aplicar. Então essa é a parte muito inteligente da prova de Química, da prova do Enem como um todo. E como que assim, o assunto de Química geral é cobrado nas provas de Química do Enem? Então, a Química geral é uma parte da Química muito importante na prova. Ela é um carro-chefe porque ela cai em muitas questões, mas principalmente ela cai alinhada e conectada com outros assuntos. Então eu costumo brincar com os alunos assim, gente, a Química ela não é dividida, a gente fala da Química. Você até aprende de maneira segmentada para facilitar, mas a Química é uma coisa só. Então o que você aprende na Química geral, por exemplo, quando a gente fala com os alunos de forças intermoleculares, que é um assunto muito recorrente na prova. Ele não vai usar isso só em uma questão, ele vai ter que usar esse assunto, que é um assunto em que a gente trabalha muito na Química geral, mas ele vai aplicar isso lá na Química orgânica,
quando a gente tiver que trabalhar propriedades de compostos orgânicos. Então, ele vai usar esse assunto, que é a interação entre as moléculas, como as moléculas interagem, baseado nas características estruturais da molécula. Se é uma molécula polar, se é uma molécula apolar, isso influencia na maneira como elas interagem. E, consequentemente, como que ele vai aplicar? Como que ele vai conseguir prever, e é algo que o Enem acaba, de uma certa forma, exigindo em algumas questões, relação, por exemplo, com um ponto de ebulição, que é algo importante que o aluno precisa trabalhar, mas ele só vai conseguir entender, interpretar e analisar se ele entende essa propriedade, por exemplo, se ele entende essa característica, essa interação. Então, a química geral é um assunto que ela vai estar presente em questões relacionadas como, por exemplo, separação de misturas. O aluno precisa entender como as moléculas interagem para conseguir saber como eu vou separar essa mistura, como eu vou aplicar isso dentro de uma questão de biologia, até quando a gente fala, por exemplo, de solubilidade, e aí a gente consegue trazer uma questão bem interessante quando a gente fala de vitaminas, a gente fala de vitaminas lipossolúveis, hidrossolúveis. Então, a ideia de solubilidade também depende dessas características da estrutura da molécula. Ano passado, inclusive, caiu uma questão que falava sobre o sódio e sobre o potencial osmótico que isso criava dentro do nosso organismo. Quer dizer, em muitos momentos a gente nem sabe, na hora que a gente vai corrigir e discutir a respeito da prova, a gente chega a ter dúvida. É uma questão que foi produzida pela banca de química ou pela banca de biologia. Esse famoso comando. Exatamente. Muito obrigado. E mesmo com o comando, a gente muitas vezes não consegue ter certeza de qual era realmente a área ali, né, oficial daquela questão. A equipe de biologia faz o gabarito, a equipe de química faz o gabarito na questão, e depois a gente fala, ó, as duas áreas fizeram o gabarito, porque na verdade é uma questão que você realmente não consegue dizer com certeza em qual disciplina ela seria aplicada. Entendi. E a parte envolvendo química ambiental, ela exige do aluno conhecimento específico em outra área, Patrícia? Então, a parte de química ambiental é um assunto sempre muito bacana porque ele é recorrente. A prova desse domingo, quando a gente fala de química ambiental, a gente fala de impactos ambientais. E conversando com a equipe de humanas, que até estava fazendo o gabarito agora nesse domingo, a prova de humanas não cobrou dos alunos o conteúdo de impactos ambientais como normalmente vinha na prova de geografia. E isso é algo que traz, e na verdade vem só corroborando com o que a gente já conhece da prova, que impactos ambientais é um assunto que está presente na prova de Ciências da Natureza todos os anos. E quando a gente fala especificamente de química ambiental, a gente volta até na própria química geral, que eu cheguei a comentar. Porque quando a gente fala de química ambiental e de impactos ambientais, o aluno ele precisa primeiramente conhecer algumas funções inorgânicas que são comuns e muito importantes. Eu costumo dizer para eles que eles precisam conhecer a característica geral dessas funções. A gente discute ácidos, bases, sais, óxidos. E aí, quando o aluno conhece as principais características dessas funções e algumas reações em particular de cada uma dessas funções, ele consegue entender como isso vai ser aplicado no cotidiano. E a gente volta àquela ideia da competência de que você precisa usar esse conhecimento teórico para resolver uma situação prática, para resolver uma situação do cotidiano. Então, quando a gente fala de alguns impactos ambientais, a gente destaca, por exemplo, chuva ácida, que é um assunto sempre recorrente. O aluno consegue olhar, por exemplo, do ponto de vista químico, quais são os óxidos de caráter ácido que vão, por exemplo, reagir com a água de chuva para formar um ácido forte que acaba reduzindo significativamente o pH, causando esse efeito. Entendi. E aí a gente joga de novo para a biologia, quando a gente pensa nos impactos que isso pode trazer para o meio ambiente em termos de desequilíbrio. Então a gente consegue fazer um paralelo de novo, quando a gente e isso porque eu citei como exemplo um impacto ambiental. Quando a gente fala, por exemplo, de efeito estufa, a gente consegue ainda trabalhar de novo com os alunos a ideia de alguns óxidos e quais os impactos que a emissão acentuada de dióxido de carbono na atmosfera pode provocar. E aí, de novo, quais são os impactos disso em processos biológicos, em processos
do meio ambiente. Perfeito. Então, a química ambiental ela é um assunto extremamente abrangente, mas que o aluno não pode, de maneira alguma, achar que ele não vai, por exemplo, precisar ter um conteúdo de atualidades, de estar focado em situações que tenham acontecido recentemente. Ele precisa estar antenado com essa situação, até para pensar em possibilidades de solução desse problema. Quais são os artifícios que ele poderia usar para minimizar o impacto de um determinado problema. Então ele consegue de novo usar a parte teórica que ele aprende em química para ele poder analisar e tentar resolver essa situação. Uhum. E já que a gente está falou nesse esquema dos comandos de cada questão, matrizes energéticas é um tema importante na prova de Ciências da Natureza e ela pode vir aqui nas três matérias, né? Enfim. Uhum. Então, assim, o que o aluno tem que ficar atento e quais são as possibilidades de correlacionamento em matrizes energéticas? Bom, quando a gente fala de matrizes energéticas, a gente acaba até pensando em muitos aspectos distintos. Desde fontes alternativas de produção de energia, e isso é um ponto em voga, a gente fala muito sobre as questões que caem com frequência, até a possibilidade de utilização de diferentes combustíveis como matéria-prima. E aí a gente fala muito mesmo da possibilidade da utilização de biocombustíveis, de diferentes biocombustíveis, comparado a combustíveis fósseis, combustíveis derivados de petróleo, por exemplo. E aí, quando a gente leva para esse lado, para o lado de biocombustíveis, a gente consegue sim fazer um paralelo bem intenso com biologia, porque a gente trabalha muito com o aluno a ideia de que a queima desses combustíveis vai liberar gás carbônico na atmosfera, e a emissão desse gás carbônico tem um impacto, por exemplo, como um gás causador de efeito estufa intenso. Só que quando a gente trabalha com um biocombustível, com combustível que basicamente vem de uma fonte vegetal, como um exemplo, durante o processo de crescimento da planta, ela tira parte desse carbono no processo de fotossíntese. Então a gente entra num processo em que você consegue trabalhar com a ideia de fixar carbono e que no balanço, como se a gente fosse pensar, ele é menos poluente quando você pensa que ele tirou uma parte daquele gás carbônico durante o crescimento da planta. Nesse processo a gente fala muito de carbono cíclico. Então, biocombustível, e originalmente a gente fala, né, de biocombustível, a gente fala de etanol, e hoje a gente já tem tecnologia para pegar plâncton, que são ali micro-organismos flutuantes nos oceanos, e a partir da trituração desse plâncton a gente consegue fazer biocombustível. Então é o que a gente trabalha como sendo energia renovável, né? Que é aí o que a gente tem que buscar em alternativa à queima de combustíveis fósseis, que hoje traz como principal problema, e só aproveitando, Patrícia, porque é um dos assuntos mais importantes que a gente tem na biologia, e eu vou aproveitar para frisar, que é a gente identificar o excesso de carbono na atmosfera, ele vem a partir de qual ação antrópica? E é a queima de combustíveis fósseis. Entendi. Então, a Patrícia falou de efeito estufa. Então, minimizar a intensificação do efeito estufa é uma das propostas que o aluno tem que estar preparado para fazer. Como uma forma de intervenção disso. Exatamente. E sempre buscar a melhor intervenção, pensando em responsabilidade ambiental, responsabilidade social, pensando ali de maneira, né, cidadã. Carol, pode esbarrar? Vai lá. Eu tô aqui pensando um pouquinho também no que os efeitos físicos podem entrar na questão das matrizes energéticas. Eu acho que a prova de física também, ela vem sempre abordando a parte de energia, né, e produção de energia. E já veio uma edição anterior do Enem, que ele explorava uma fonte, teoricamente, nova, né, que era a energia baseada no calor do interior da Terra. Energia geotérmica. Geotérmica, exatamente. E aí hoje também está em alta você aproveitar a energia do movimento das marés. Então o que a gente aproveita como energia eólica, que é a energia vinda do movimento natural dos ventos, você pode aproveitar o movimento das marés, que é um fenômeno físico natural, né? Você pode usar esse movimento das marés montando hélices, da mesma forma que você monta um sistema de energia eólica. E aí, a partir do movimento das marés, você consegue converter a energia fisicamente em
é energia elétrica. Então eu movimento uma turbina através da energia que a gente chama de energia cinética, né? Que é a energia do movimento, relacionar isso com a geração de energia elétrica lá no processo final. Então é bem legal. Uma coisa que está em alta também, esse ano foi colocado em operação um trem lá na Alemanha que ele opera movido a hidrogênio. Então como matriz alternativa. Exatamente. E aí o grande resíduo dele, se é que eu posso chamar de resíduo, é vapor d'água. É verdade. Então ele está operando já na Alemanha. Então, o hidrogênio, a utilização do gás hidrogênio como uma matriz, como uma fonte de energia, ela é algo extremamente ambientalmente correto, vamos pensar. Porque o produto da queima do gás hidrogênio, como a Carol falou, é a produção de água, num processo que os alunos até observam para essa obtenção de energia a partir do hidrogênio e produção de água. Então você não tem, por exemplo, a produção de um gás, CO2, como por exemplo, que causaria problemas ou um aumento, uma intensificação do efeito estufa. Então isso é algo extremamente positivo. E atual, né? Porque não é algo assim hipotético que está a longo prazo, não. É extremamente atual e já em funcionamento. Entendi. Né? Agora a Patrícia, no dia que nós gravamos aqui o vídeo de expectativa para essa transmissão de hoje, eu pedi, Patrícia, elenque aí para nós até 3 assuntos que podem ser muito cobrados. E aí ela falou, estequiometria. Eu falei, gente do céu, não sei nem o que é estequiometria. Deu tempo de você estudar, Alexandre? Muito pouco, mas aí a gente aproveita a curiosidade para exercê-la aqui na nossa transmissão. Eu queria saber, assim, por que é um assunto tão importante? Por que ele veio em primeiro na sua cabeça quando eu falei a respeito de assuntos que fossem campeões de audiência dentro das requisições do Enem? E como que ele pode ser abordado dentro da prova? Quais são os detalhes que o aluno tem que ficar atento nesse momento? Quando a gente gravou o vídeo, eu destaquei 3, né, que são aqueles que realmente caem com muita frequência. A estequiometria, a química ambiental e a química orgânica, que também é algo muito importante. A estequiometria, ela é um assunto que, primeiro, para muitos alunos, ela chega a ser apreensiva, porque ela envolve alguns cálculos da matemática. Então você acaba já juntando algumas informações ali, que pode ser que em alguns aspectos os alunos se confundam. Então, na verdade, para matemática a gente tem um aulão na quinta-feira, 8 horas da noite também. Sim, com certeza. E aí, quando a gente fala de estequiometria, o aluno ele precisa ter em mente como uma receita de bolo. Ok. Porque quando a gente fala em estequiometria, o aluno ele precisa primeiro olhar para a questão e tentar identificar alguns pontos importantes para resolver a questão. Primeiro, existe alguma reação química descrita nessa questão? Isso é um ponto importante. Porque se tem a reação, a primeira coisa que ele precisa analisar é se aquela reação que está exemplificada na forma de uma equação química, se ela está balanceada. Porque uma equação química, uma reação química, ela funciona em proporções específicas, senão a reação não acontece. Então, o que o aluno, a primeira coisa que ele precisa fazer é identificar se existe uma reação e se ela está balanceada. Porque aqueles coeficientes que ele vai preencher na equação vai fornecer para o aluno exatamente as proporções entre todos os participantes que ele tem ali. Sacou? Como uma receita de bolo. Eu preciso de uma proporção específica para cada um deles. Então, esse é o primeiro passo. No caso das questões de estequiometria, o comando da questão, e a gente volta a falar nisso porque é algo realmente importante, o aluno identificar qual é a pergunta daquela questão. Então ele vai identificar, por exemplo, ele está me pedindo a massa de carbonato de cálcio produzida. Então ele sabe que aquela é a pergunta que ele precisa responder. E quando a gente fala da ideia de desmistificar a estequiometria, é que o aluno ele precisa ter calma, apesar do tempo ser curto, para conseguir resolver. E quando ele começa a elencar isso em tópicos, as informações necessárias, o raciocínio já começa a se desenvolver de maneira muito rápida. Então ele já identificou qual é a pergunta, ele sabe o que ele precisa responder. Aí ele vai para o enunciado da questão identificar quais são os dados que ele tem ali. E aí questões que envolvem estequiometria, o aluno ele precisa ter o cuidado de, na hora de fazer a primeira leitura do exercício, ele já grifar
na própria questão quais são os dados que ele tem ali, quais são as informações. A prova do Enem não dá para o aluno a tabela periódica. Então, todas as informações relativas, por exemplo, à massa molar de uma substância, ela vai ser dada no enunciado. Então, sim. esse aluno ele precisa ter a esperteza de ler a questão e já ir grifando, já ir marcando quais são os dados. Destacar o que ele precisa utilizar. Exatamente. Quais são as informações presentes naquele enunciado que ele precisa destacar. Então, ele já vai conseguir tirar dali informações que ele, opa, eu sei o que eu faço com isso. Ele já identificou a pergunta, ele já sabe quais são os dados. A partir da equação, por exemplo, caso tenha, ele já sabe o que ele pode correlacionar à grandeza mol. Porque o aluno ele fica meio perdido. O que é mol? Mol é uma grandeza fixa, que pode ser substituída por um volume, ou pode ser... Tudo bem? Eu fico nervoso quando faz estequiometria. Fala mol. Pula. Na te dúvida, ajudar. na dúvida, a estequiometria é aquela questão que você marca e deixa para voltar. Voltar depois. Volta se der tempo. E aí ele substitui o mol pela grandeza que for pedida no exercício. Então, quando a gente fala da ideia da estequiometria, é justamente o aluno saber o que ele vai correlacionar. Se ele identificou o problema, a pergunta de fato, ele identificou quais são os dados, é receita de bolo, você não tem tanto mistério assim. E aí é como o Ricardo falou, a gente sabe que boa parte de fazer uma boa prova do Enem não é fazer todas as questões, mas é ele escolher quais são as questões primordiais para ele fazer. A RI ela foi produzida para trabalhar dessa maneira. Exatamente. Garantir as questões fáceis, trabalhar as médias e, se der, partir para dentro das difíceis. Porque assim ele vai conseguir garantir uma boa repete isso pra nós, pontuação. Bacana isso. Então, fala aí, Patrícia. Ele vai garantir as fáceis. Garantir as Garante fáceis, as trabalhar fáceis. em cima das fáceis, as questões médias, Exatamente. olhou, viu que vai dar, partir para dentro. Parte pra Se dentro. perceber que é uma questão que o aluno até consegue fazer, mas que vai gastar dar tempo, trabalho. não é um ponto forte, pula essa, meu amigo. Marca Deixa e no volta, final. se der Se sobrar tempo, você vai voltar. Dica Se de não ouro, sobrar, sinal de que você seguiu a estratégia certa. Exatamente. Porque você pulou e não deu tempo. Significa que você perderia questões fáceis mais para frente. Principalmente assim, eu acho que nas questões em que envolve um cálculo Exatamente. mais profundo, e aí em química, física também, não só física, né? Matemática. Eu falo pro aluno, ó, começou, você, igual você falou, identificou qual é o assunto, mas você sabe que aquela questão vai demorar 10 minutos para você desenvolver. 10 minutos que é ele não muito. tem. É muito 10 tempo, minutos é né? muito. Então, marca, pula, vai fazendo as outras. A ideia da prova do Tem que- Enem, o aluno precisa ter consistência É. na prova, ele tem que ser coerente na hora de fazer as questões. Então, esse ponto é fundamental. E já na química orgânica, professora Patrícia, quais os itens mais abordados? O que pode ser cobrado do aluno na hora da prova? Então, a química orgânica é um assunto realmente que cai todos os anos. Então, seja na forma de funções orgânicas, que é um ponto super importante que o aluno tem que saber. Então, quando a gente fala daquele conhecimento teórico, lá do início, que o aluno tem que ter, reconhecer e identificar aqueles grupos funcionais e a partir dali falar, olha, eu sei que essa hidroxila caracteriza um álcool. Ok, ele precisa saber isso. Ou não, aquele grupo carboxílico eu identifiquei um ácido carboxílico. Isso ele precisa saber. Porque sabendo as funções orgânicas, ele já vai ter a parte teórica que ele precisa para resolver assuntos como, por exemplo, reações orgânicas. Que é um assunto que sempre gera polêmica porque os alunos falam, são muitas reações, eu não vou conseguir decorar todas. Eu falei, nem tem que decorar. Quando a gente fala do termo reações orgânicas no Enem, o enunciado da questão é chave. Normalmente, o que o Enem trabalha quando o assunto são reações orgânicas? Ele traz no enunciado uma descrição da reação. E, normalmente, um exemplo mais simples do que aquilo que ele vai te pedir. Então, quando o aluno já conhece a parte teórica, mas ele lê aquele enunciado e presta muita atenção no exemplo, ele consegue replicar o que foi descrito ali numa reação diferente. De uma forma muito mais suave. De uma forma muito mais Sem suave, adivinhar. sem adivinhar, porque são realmente muitas reações orgânicas e não dá para o aluno falar assim, eu vou decorar tantas porque elas vão cair. Vai cair a que eu sei?
Então, assim, não dá para não dá pra correr esse prever. risco, não dá para prever. São os Stephen Então, Hawking que nos livram. não tem como. jeito. E aí a dica é, de fato, o aluno prestar muita atenção no enunciado, prestar atenção no exemplo que ele vai dar, normalmente mais simples, claro, mas a ideia de replicar aquele exemplo numa reação maior, numa reação diferente. Então ele consegue, a partir dali, tirar as informações que ele precisa. Com certeza. Então já é uma grande ajuda. E lembrando que outra grande ajuda, quem vai dar são os professores que aqui estão respondendo as suas perguntas. Eu vou dar um giro aqui agora pelas perguntas de vocês. E claro, antes eu vou lembrar o nosso queridíssimo Anderson Ferreira para pôr em tela aí que o Enem TV é um projeto que é realizado em parceria com a Apogeu e também com a Docton. São essas grandes marcas de nossa cidade e região que tornam esses aulões possíveis para trazer para você um sopro final aí de inspiração para você mandar bem no Enem. E vamos dar uma olhada aqui, ó. O Lucas Malta, moleco! Nosso sócio, ele pergunta aqui, Carol, por que a banca de física tem tanto ódio no coração? Não é ódio. Essa é uma pergunta difícil de responder. O Eduardo Andres, Ricardinho, você é o cara! Fica nervoso não. Grande Dudu, um abraço, querido. Tá tudo tranquilo aqui. Quais relações ecológicas são mais importantes? Então a gente vai começar a falar de biologia, né? Com certeza, é um dos assuntos, uma das temáticas importantes que a gente tem. E mais importante do que a gente olhar para cada uma das relações ecológicas é a gente buscar ver aplicabilidade. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala de parasitismo, é uma relação ecológica desarmônica, onde um indivíduo vive às custas de recursos biológicos de outro, que a gente chama de hospedeiro, e que é prejudicado nessa relação. E, embora isso seja algo aparentemente negativo, a população do hospedeiro que está sendo parasitada, ela tem um controle demográfico, um controle do tamanho da sua população. Então, embora exista um prejuízo individual, existe um ganho coletivo. E a partir dessa relação ecológica, a gente tem hoje técnicas de controle de pragas no campo, onde ao invés de eu aplicar um inseticida, aplicar um agrotóxico, a gente coloca um parasito da praga que iria se alastrar. Sim. E com isso a gente consegue fazer o controle, né, sem a contaminação do ambiente. Já vi Marcos Palmeira falando sobre isso. O Marcos Palmeira trabalha, ele tem uma fazenda de alimentos orgânicos e é um assunto bacana, deixa eu aproveitar. Quando a gente fala de produção orgânica, não só a gente tem a preocupação em produzir alimentos livres de agrotóxicos, mas também toda a dinâmica de produção dessa fazenda, ela tem que ser ali atrelada com a sustentabilidade. Então os produtos que são produzidos devem ser comercializados na região, de maneira que a gente não tenha, né, o transporte com gasto de energia, com liberação de CO2 para a atmosfera numa proporção muito grande. Se a gente tem uma produção de gado, o esterco que esse gado produz, a gente utiliza ele para fazer insumos para o solo, para fazer adubo, ou até mesmo para colocá-los em câmaras de decomposição anaeróbica e produzir metano, que é um biogás. E aí a gente está falando de biodigestor. E a gente volta a falar, né, de energia, de matriz energética renovável. Então é isso, quer dizer, um assunto, uma pergunta gancho, que era relações ecológicas. A gente está falando, né, de produção orgânica, a gente está falando de controle biológico de pragas, então a gente está fazendo relação com a química ambiental e é a dica que eu dou. O aluno tem que se preocupar com eixos temáticos. Um deles é produção de lixo. E aí a gente vai falar de produção de metano, que da mesma maneira que pode ser um gás poluente para a atmosfera, um gás extremamente nocivo para o aquecimento global, e se esse gás é capturado, se ele é armazenado, ele pode ser utilizado como uma energia renovável. E aí no lixão isso não é feito. Se a gente pega um aterro sanitário, a gente vai fazer a canalização desse gás, a gente vai fazer o recolhimento, a drenagem do chorume, e a partir do chorume o que a gente produz? Biogás também. A gente vai colocar em biodigestores. Então, galera, dá uma olhadinha nesse assunto. É aquela última olhadinha, dica de última hora,
O próprio bagaço da cana que a gente consegue reaproveitar para a produção de etanol de segunda geração. Com certeza. Então, assim, é importante falar sobre, dar uma olhadinha em biodigestores, dar uma olhadinha em diferenças entre aterro sanitário, aterro controlado e o lixão. O aterro controlado é um meio termo entre os dois, né, outros exemplos que eu dei aqui, lixão e aterro sanitário. Então, o aluno ele tem que buscar, né, ali correlações com a questão de saúde também, foi outro gancho que eu coloquei para a gente, né, fazer o chamariz para o nosso ouvinte, o nosso telespectador que está aqui conosco, né? Então é por aí que a gente vai conversar sobre a biologia. Quer finalizar com a Patrícia? São ganchos aí que você imagina que sejam assuntos que historicamente são muito cobrados na prova de ecologia, né? A gente já chegou a ter 9 das 15 questões, em média, a gente chegou a ter aí, em anos anteriores, 9 questões de ecologia. A gente percebe que isso vem sendo mais bem equalizado, mas mesmo assim, a gente espera que cerca de 1/3 da prova seja focado em ecologia. E tem aparecido muitas questões sobre saúde e prevenção de doenças. Sim. Que dicas que você tem sobre esses assuntos, professor? Primeiramente é o aluno ir tranquilo. Então, a prova de biologia, ela não tem sido uma prova difícil. As questões têm sido questões ali relativamente fáceis quando comparadas com o que a gente vê aqui no contexto, né? Eu achei legal assistir, né? Sem ódio do coração. A gente tem questões que são questões ali, né, mais tranquilas, vou chamar assim, mas que o aluno também tem que partir para o conteúdo. Por exemplo, no passado, caiu uma questão que falava sobre plaquetas artificiais, e plaquetas artificiais têm relação com qual doença? E nas alternativas tinha lá a hemofilia. A plaqueta ela tem relação com o processo de coagulação sanguínea, e aí, dentre as opções, estava lá a hemofilia. E aí tinham outras alternativas, como síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, a SIDA, que é uma doença sexualmente transmissível, quer dizer, que não tinha relação, mas que estava ali para o aluno pensar o que é a AIDS. Outra opção que tinha lá, né, era a esquistossomose, uma doença infecto-contagiosa, causada por um verme, por um platelmito, o Schistosoma mansoni, que, por exemplo, em Minas, dos 854 municípios que existem aqui, em pelo menos 550, a esquistossomose, ou doença do caramujo, é uma doença, né, ali de saúde pública preocupante nas cidades. Então, é isso que eu acho que o aluno tem que se preocupar. É dar uma olhadinha no panorama das doenças. Doenças causadas por vírus, doenças causadas por bactérias, causadas por protozoários, causadas por vermes. E mais do que dar aquela boa olhada, é ele se preocupar em como que é a forma de transmissão, e a partir do momento que ele tem propriedade para falar sobre a forma de transmissão, e geralmente as questões do Enem, elas dão a deixa, elas fazem ele referência a essas formas de transmissão, o aluno ele vai ter que propor, que discutir em cima das profilaxias, que são os métodos de prevenção, tratamento e cura. E aí na chamada a gente gosta de falar em doenças tropicais, que são doenças típicas de países subdesenvolvidos, onde a gente tem países tropicais, a gente tem chuva, a gente tem água parada. Então aí a gente tem a importância das doenças transmitidas por insetos, por exemplo, por mosquitos. A gente tem doenças relacionadas com a falta de saneamento básico, onde, né, a gente chama de ciclo oral fecal, onde o cólera, que é causada, né, pelo Vibrio cholerae, que é uma bactéria. A gente tem doenças também como a própria esquistossomose, que eu citei, onde uma pessoa doente, ela ao defecar, ela libera os ovos do verme que contaminam a lagoa. Lá existe um caramujo, que é o hospedeiro intermediário desse verme. Dentro do caramujo, o verme ele se reproduz, ele se transforma, e larvas infectantes para o homem são dispersadas na água. Quando uma pessoa saudável nada nesse lago, ela se infecta. E aí ela vai ter, né, o abdômen inchando, ela vai ter o quadro que a gente chama de barriga d'água, e esse verme, o Schistosoma mansoni, ele vai se abrigar nas veias que existem entre o fígado e o intestino. E ali ele vai reproduzir-se de maneira sexuada, e a fêmea libera os ovos, que nas fezes dessa pessoa doente vão fechar o ciclo.
E eu poderia falar aqui 1 hora sobre detalhes desse ciclo parasitário. E não é isso que o Enem tem explorado. Esse é o detalhe, é o aluno entender que os aspectos gerais vão ser cobrados. E aí, se o aluno tem essa expertise de entender quem causa, quem transmite, quais são as principais profilaxias, ele vai se dar bem. A Luana Tavares mandou uma pergunta aqui. Eu não sei se a pergunta vem ao caso, mas talvez o tema seja pertinente. Que o surto de febre amarela que teve esse ano foi a silvestre. Ela pergunta se isso está certa. Que ela leu em uma fonte não segura que a urbana foi extinta. Pois é, a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações. A gente teve, de fato, né, a situação aí dos macacos morrendo por conta da febre amarela. E isso foi um alerta, a gente está realmente atento, porque a gente não tem segurança, a gente não tem certeza se realmente a urbana está extinta, até porque quando a gente vê hoje os limites entre as florestas e as cidades, Juiz de Fora, por exemplo, né, a gente pega o Morro do Cristo, a gente já tem área de preservação de reserva da Mata Atlântica. Então, é o tipo de situação onde o detalhe não vai ser cobrado em prova. Então, ter a preocupação se é silvestre, se é urbana, é entender como que se transmite a febre amarela, quais são as principais profilaxias, e aí a gente poderia aqui, né, dissertar a respeito disso, mas eu acho que no momento certo a gente volta a falar. E, pô, a certeza é que o macaco não transmite. Então, vamos Pois cuidar bem do isso macaco aí, coitado. Que Isso é muito o importante. macaco paga o pato, exatamente. Coitado do macaco, velho. Enfim. Assuntos sobre atualidades comum entre outras ciências. Também tem aparecido em ciências da natureza? Então é isso. Eu acho que atualidades é o carro-chefe nas questões, né, que a biologia tem explorado. Então, quando a gente fala em atualidade, a gente fala em doenças tropicais, das zoonoses, que são as doenças, né, transmitidas por animais. A gente tem a questão da sustentabilidade, e aí a gente vai falar de ciclos da matéria. Falando de ciclos da matéria, a gente entra nas questões dos impactos ambientais, como mitigar os impactos ambientais, e não só, né, como resolver o problema, mas resolver da melhor maneira possível. De uma forma sustentável. De uma forma sustentável. E é o que muitas vezes o aluno ainda bobeia, ainda vacila na hora da prova. Ele lê o contexto, ele acha uma alternativa, um item que ele julga ser o certo. E aí ele lê outro, tem 2 que estão certos. Volta no comando da questão, volta no contexto, porque claramente um vai estar diretamente ligado com o que a questão está explorando, e um outro item vai ser uma frase correta, uma frase conceitualmente de acordo, mas que não é o que a questão está efetivamente solicitando. A turma de linguagens falou muito a respeito. Exatamente. Fora do contexto. Para não ir fazendo, respondendo de qualquer jeito, ler, dar uma dia novamente e respira. Respirar é uma dica importante. E vale a não pena. sou professor, mas fica a minha dica. Respire. É isso aí. Eu vou dizer mais do que respirar. Durante a prova, é parar, é levantar, é espreguiçar, vai ao banheiro, bebe um gole de água, porque ficar 5 horas na mesma posição, você chega no final da prova, você já não está mais conseguindo. Eu toquei meia hora nesse banquinho, né? Vamos dar. Levanta todo mundo. Faz aí também, só para você sentir a diferença. Pessoal da caravana de Matias Barbosa aí, por favor, também. Pessoal aqui que veio visitar a gente também lá de Mar de Espanha, Vem Itaí. aqui, Peraí que vai gente espreguiçar também. Obrigada, tem participação especial. Show, aí, ó, vem espreguiçar aqui com a gente. Pessoal, olha só quem tá aí. Professor de yoga, Alfredo. Valeu. Muito bom. Pessoal, mas é isso, de verdade, durante a prova é importantíssimo que o aluno faça essa movimentação, essa oxigenação cerebral, aproveitando, levar um lanchezinho bacana, é importante, né? Com certeza. Levar ali um amendoinzinho, uma paçoquinha, um chocolate, nada diferente do que o aluno costuma comer, né? Não levar também uma marmita, né, de frango assado com, né, com batata doce, não é hora para isso. O cara lê a respeito de bullet coffee na véspera do Enem. Ele quer misturar café com manteiga e óleo de coco. Nunca tomou na vida, vai tomar na véspera do Enem, amigo. Eu ouvi de um colega nosso que está nos assistindo aí, que ia tomar uma Ritalina no dia da prova. Você tá louco, velho. E aí eu pergunto a ele, você tem costume de tomar Ritalina? Não, eu já tomei uma vez ou outra, mas não tenho costume de tomar. Então, quer dizer, é o tipo de receita, né, para tudo dar errado. Ouve Ritalin antes de dormir, que é muito melhor. Essa é boa. Vai dar uma melhorada aí.
Professor Ricardo, vamos para a citologia agora. Sim. Os alunos devem dar maior ênfase em quê? Pois é, parece até que a gente combinou isso, Alexandre. É um dos assuntos que mais tem crescido na prova do Enem, em termos de importância. A gente, na chamada, eu falei sobre nutrição. E saúde. Uhum. A Patrícia comentou aqui sobre a importância das vitaminas. Então, assim, é muito importante o aluno dar uma atenção, primeiro, à parte de bioquímica celular, que é saber sobre as funções da água, dos sais minerais, aí ver ali os principais sais minerais, o cálcio, o ferro, o iodo, o fosfato, enfim, ver o que cada um desses principais sais cumpre de papel importante no nosso organismo e entender também, né, quais são ali os principais compostos orgânicos. Então eu falo de sais minerais e água como compostos inorgânicos. E a gente tem ainda os compostos orgânicos, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. E tem caído muito. A gente pega aí a prova do ano passado, tinha lá questão de ácido nucleico super correlacionada com a química. Sim, a fórmula estrutural, nesse caso, ela é extremamente importante. O aluno tinha que saber que as ligações de hidrogênio dão estabilidade à molécula de DNA. E aí falava que entre a adenina e a timina nós temos 2 ligações de hidrogênio, e entre a guanina e a citosina são 3 ligações de hidrogênio. Então, qual das moléculas apresentadas seria mais facilmente degradada? E aí o aluno, as informações eram dadas no enunciado, e o aluno tinha que perceber qual era a molécula que trazia mais ligações duplas, mais ligações ali, menos, né, ligações de hidrogênio, que era entre adenina e timina. Então, quanto mais duplas adenina e timina, mais vulnerável era a molécula. Aí volta nas forças intermoleculares da química geral que eu tinha comentado. Então a gente faz um link muito grande com a biologia quando a gente fala desse assunto. Então, forças intermoleculares dentro da estrutura da própria molécula desses compostos é fundamental. E coisas simples, né, tem caído em relação a isso. Então, além da bioquímica celular, que compreende essa parte que eu acabo de dizer, é importante também o aluno dar atenção às organelas celulares. Assunto que a gente vê no ensino fundamental, assunto que a gente repete no primeiro ano, é matéria, né, dada tradicionalmente no primeiro ano, e que muitas vezes é considerado uma matéria tradicional, que uma prova mais moderninha, mais contextualizada, não deveria valorizar. E, pelo contrário, a gente tem como valorizar, e o Enem tem feito isso. Além das funções das organelas, a gente dá atenção a organelas especiais. Mitocôndria, sempre aparece a danadinha da mitocôndria. O que ela tem de especial? Ela tem DNA próprio. Ela apresenta um DNA próprio que é muito parecido com o DNA de bactérias. Ela tem metabolismo próprio, ela realiza a autoduplicação, ela tem ribossomos leves, que são ribossomos característicos de bactérias. O que isso indica pra gente? Indica uma provável origem bacteriana. E aí a gente não está falando só de uma organela importante que é responsável pela respiração celular. Ela é uma organela que faz referência à evolução da célula eucarionte. E aí a gente parte para outra temática muito importante, que é um dos eixos norteadores das questões de biologia, que é a evolução biológica. E aí o aluno tem que saber qual é o nome da teoria que traz a ideia de que mitocôndrias se desenvolveram a partir de bactérias do passado. E aí a gente tem a teoria da endossimbiose. E além disso, além da mitocôndria, qual outra organela tem a mesma provável origem? Aí a gente vai falar de uma organela que é típica das plantas, o cloroplasto. O cloroplasto também tem DNA próprio, também traz autoduplicação, tem sua própria síntese proteica, enfim, traz as mesmas evidências da endossimbiose. Então, evolução e citologia numa mesma questão. Então, podem vir intercaladas. Com certeza, integradas, né? Integradas. E aí, aproveitando a fala do Dudu, a gente tem aí uma outra relação ecológica, que começa quando a bactéria entra na célula, num passado remoto, quando ela passou a viver dentro da célula, inicialmente era uma relação de protocooperação, uma relação de ganha-ganha, possivelmente não obrigatória. Chega um momento que elas passaram a viver juntas por tanto tempo que essa relação se torna obrigatória. A gente deixa de chamar de protocooperação e passamos a chamar de mutualismo.
E qualquer relação de íntima associação harmônica, a gente pode chamar genericamente de simbiose. Por isso a gente fala a teoria da endossimbiose. Então, o bacana da biologia é isso. A gente está falando de citologia, a gente passa, né, ali pela genética, pela hereditariedade, a gente dá uma volta em ecologia e falamos sobre evolução. E é algo Isso que pode numa ser mesma questão. estudado dentro da sua república. Quem é o parasita? Quem é o mutualista? Não é? Alexandre, deixa eu aproveitar. Não, as relações que a gente já citou, todas que eu citei aqui, são relações interespecíficas. Então, entre duas espécies. Então, só aproveitando, quando a gente fala de relação intraespecífica, a gente pode falar tradicionalmente de 4. 2 harmônicas e 2 desarmônicas. As harmônicas são a sociedade, formação de sociedade, onde os indivíduos se organizam, onde existem os papéis bem desenhados, existe uma colaboração e uma especialização maior ou menor, dependendo do grupo, mas os indivíduos não têm conexão física. Okay. Se os indivíduos são fisicamente integrados, a gente já fala em colônia. Inclusive, tomar muito cuidado com isso, porque colônia em história, em geografia, em antropologia, é grupo de indivíduos submetidos a um mesmo conjunto de regras. Há os colonos alemães, uma colônia francesa. Quando a gente fala de colônia em biologia, estamos falando de grupos de indivíduos de mesma espécie que são fisicamente conectados. Essas são as harmônicas, sociedades e colônias. Quando a gente fala das desarmônicas, aí a gente vai ter competição, e aí sim, é bacana a sua brincadeira. E tem a outra que é o canibalismo, que eu não vou comentar, né? Beleza, que é o predatismo intraespecífico. E até aproveitar aqui uma parte, a Jennifer Crenshaw Moreira está nos assistindo de Las Vegas, Nevada, e falou, love this team. Muito obrigado. Thank you very much. Matérias tradicionais, como a zoologia e botânica, elas perdem ou ganham espaço em relação às últimas versões do Enem? Alexandre, na nossa maneira de trabalhar a biologia dentro do apogeu, essas matérias já nem existem mais enquanto troncos tradicionais. Não existe o professor de zoologia, não existe o professor de botânica. Dentro do que a gente chama de biologia 2, eu trabalho a genética, a evolução, a embriologia, e aí a gente vê a evolução dos seres vivos, aonde a gente vai comentar sobre características importantes das plantas, características importantes dos animais, tradicionalmente zoologia e botânica, mas focando nas características que são novidades, que são marcos importantes no processo adaptativo, no processo evolutivo. Por exemplo, quando a gente fala, né, da conquista do ambiente terrestre, a gente pode discutir da conquista do ambiente terrestre pelos invertebrados. E aí qual é o grupo mais importante nessa conquista de maneira efetiva? E a gente vai falar dos insetos. E a gente vai discutir a respeito de algumas características importantes, como exoesqueleto quitinoso, apêndices articulados, fecundação interna, excreção de ácido úrico, mas que não é naquela abordagem antiga em que há 20 anos atrás eu desenhava um camarão no quadro e puxava 24 setas, em que o aluno precisava saber o nome de cada apêndice, anatomia de crustáceo. Isso não tem mais relevância. Já era. Mas o aluno tem que saber como é que os insetos fizeram para conquistar o ambiente terrestre. E dentre os vertebrados, qual foi o grupo que efetivamente conquistou, né, a terra firme? E a gente vai falar dos répteis. Vamos falar novamente do ácido úrico, a gente vai falar de uma epiderme seca e queratinizada, de pulmões autossuficientes que garantem uma respiração exclusivamente pulmonar. Então, assim, dizer que não existem detalhes a serem assimilados e compreendidos é mentira. Mas quem pega para estudar a zoologia e a botânica de maneira tradicional vai realmente passar aperto, porque vai perceber uma ou outra questão que cobrou aquilo que é marco em relação às características adaptativas. Então a dica é, não negligenciem, não, né, deixem de estudar a evolução dos seres vivos, mas foquem somente no que for ali crucial para a adaptação ao ambiente.
A Helena Delgado está perguntando aqui se questões sobre alimentos transgênicos podem cair. Com certeza. É outra... Obrigado, Helena. Muito bom, Helena. É outro assunto que estava na minha lista de pontuar aqui. A parte de biotecnologia é outro assunto muito em voga. E quando a gente fala de biotecnologia, geralmente o aluno assusta e acha que é algo de outro mundo. Na verdade, não. São questões que não têm explorado procedimentos laboratoriais. O aluno ele não precisa ser um expert. Ele precisa ter noção geral. A gente vai falar em biotecnologia em 4 principais assuntos. Eu posso pontuar aqui. Clonagem, e aí ele vai falar, né? Ele tem que saber diferenciar clonagem reprodutiva de clonagem terapêutica. A clonagem reprodutiva, por exemplo, utilizada na pecuária, para a gente produzir rebanhos homogêneos de alto padrão genético. Isso é muito legal porque você aumenta a produtividade. Isso é muito perigoso porque você, tendo um rebanho homogêneo, você aumenta a vulnerabilidade do grupo. Se uma contrai uma infecção, a chance de todo o grupo se infectar é muito grande. Então são os ônus e os bônus de se trabalhar com clonagem reprodutiva. Aí tem a clonagem terapêutica, que busca ali desenvolver tecidos e órgãos para transplantes. E aí a gente vai discutir sobre a matéria-prima que precisamos para fazer a clonagem terapêutica. E aí vem o assunto células-tronco. E aí o aluno tem que saber o que é uma célula-tronco. É uma célula indiferenciada, uma célula com potencial que a gente chama de totipotência, que é a capacidade de se multiplicar e originar qualquer célula do indivíduo de origem. E aí o indivíduo ele tem que pensar, a clonagem, ela é sempre artificial? Na verdade não. Antes da gente falar em clonagem reprodutiva ou terapêutica, vale a pena a gente lembrar, cronos, do grego, significa brutos. Então a clonagem, broto. Então clonagem significa brotamento, fazendo referência a uma estratégia que muitos seres vivos fazem de reprodução assexuada. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem a clonagem natural e a clonagem artificial. Clonagem natural, um exemplo bacana, gêmeos univitelínicos. Um embrião se fragmenta em 2 ou até em 3 partes. A gente tem relatos de gêmeos univitelínicos, trigêmeos univitelínicos, embora 2 né, seja o mais comum. E aí é isso, né? A gente entender que a clonagem ela traz ali aplicações no mundo moderno, ela pode ser um problema em relação à redução da variabilidade genética, e a questão vai trabalhar em cima disso, vai trazer um texto, vai dar algum exemplo, e o aluno ele vai trabalhar em cima de uma análise crítica. E algum... Deixa eu só... Perdão, desculpa, Alexandre, porque eu falei da clonagem, tem outras 3 técnicas importantes. Manda brasa. Tem a transgenia, que é a transferência de genes entre espécies, e aí todo mundo fixa nisso. O organismo transgênico é aquele que recebeu um gene de uma outra espécie. Isso é bom ou isso é ruim? Tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. E aí o aluno precisa ter essa noção. Quais são as vantagens da produção transgênica? Você minimiza a necessidade de agrotóxico no campo, você aumenta a resistência da cultura às adversidades ambientais, você consegue ali aumentar a resistência a pragas, então você tem ali o aumento de produtividade e a redução do preço. Superalimentos? Superalimentos, aumento do potencial nutritivo deles também, com certeza, alteração de sabor e até a produção de frutos exóticos. Você comer um morango azul, quer dizer, qual é o apelo disso? As pessoas têm curiosidade. Sim. E as pessoas pagariam mais caro para comer um morango azul. Né? E aí, embora né, um gosto duvidoso, a gente tem né, esse apelo comercial. E aí tem os aspectos negativos. Monopólio na produção, monopólio na tecnologia de produção de alimentos. A gente tem os riscos de extinção das culturas nativas. A gente tem o risco do transgênico se tornar uma praga. E a gente tem a incerteza do que acontecerá com o homem depois de ingerir soja transgênica durante 30 anos. O bom é que falta pouco tempo para a gente descobrir. Mas o fato é, a gente hoje reestrutura a produção mundial de alimentos, apostando na transgenia, sem ter a certeza de quais são os reais riscos que estão por trás disso. Então, assim, transgenia, segundo assunto importante. Um outro fundamental, terapia gênica, que é a correção de defeitos genéticos. Então, se você corrige um defeito genético,
você tem a terapia gênica. Se você confere novas características exóticas a um indivíduo, você tem o transgênico. Então, saber fazer essa diferenciação é fundamental. E a quarta técnica de biotecnologia que tem aparecido bastante também é o exame de DNA. E aí a dica é, vão dar ali, né, o sequenciamento, a comparação entre os fragmentos de DNA num modelo que lembra um código de barras, e o aluno deve comparar. Se existir 100% de igualdade entre as amostras, você tem duas hipóteses. Duas amostras de um mesmo indivíduo, ou você tem ali dois indivíduos com amostras equivalentes. Primeiro caso, duas amostras de um mesmo indivíduo, você confirma prova de crime, por exemplo. Se você achou sangue na cena do crime e você está suspeitando, né, de alguma pessoa, de algum possível réu, e você faz a confirmação por comparação de DNA, você tem 99,99% de certeza. Se você tem essa pessoa dizendo, não, eu realmente não sou, né, o culpado, e ela consegue provar que não é o culpado, ela tem um álibi. Qual é a outra hipótese que a gente levanta? Essa pessoa pode ter um irmão gêmeo. E da mesma maneira, teste de paternidade. Ah, eu não sou o pai da criança. Se ele tem um irmão gêmeo univitelínico, você não consegue, pelo exame de DNA, descobrir quem é o pai. Então, 100% de igualdade entre as amostras. Ou são duas amostras do mesmo indivíduo, ou dois indivíduos com o mesmo padrão genético, gêmeos monozigóticos. E 50% de igualdade entre as amostras. Nesse caso, a gente confirma paternidade. Então, são essas as técnicas de biotecnologia que os alunos devem, com certeza, dar uma revisadinha e levar para a prova. O Douglas Luiz, grande cardinho, melhor professor de biologia. Fala, Douglas! A Milena Arrigue, só tem fera aí hoje. Ei, Milena! Amo muito esses meus professores. Me ajudaram na adaptação do cursinho e me inspiram. Que isso, Milena? Obrigada! Bacana. O Pedro Lucas Lopes, salve Ricardinho, te amo. Fala, Pedro. Melhor professor. Professor Ricardo, vamos colocar a biologia como uma bolsa de valores, assim. O que está em alta e o que hoje não está dando tanto retorno? A primeira coisa, então, o que está em alta eu vou repetir, a gente focar em assuntos que são atuais. É o aluno garantir, com certeza, uma boa revisão de ecologia, uma boa revisão de evolução. É um assunto que aparece ele sempre uma questãozinha, mas um assunto objetivo, um assunto pequeno. Então o aluno, ele às vezes se dedica ali a estudar todos os seres vivos para encontrar lá uma questão. E ele vai gastar ali uma semana. Em 3 horas ele revisa a evolução e vai ter o mesmo peso, vai ter uma questãozinha. Então, uma dica é essa, é o aluno buscar o raio-x do Enem, a gente já divulgou para eles, né? E precisando, galera, pede mais que a gente envia, a gente agora, né, tem aí tido grande foco, retinha final, é revisar os assuntos que mais caem. E aí eu falo, ecologia é muito importante, a parte de citologia, a parte de doenças, sempre vem uma questãozinha ou outra na prova. Importantíssimo também o aluno dar uma olhadinha naquela parte de conquista do ambiente terrestre que eu cheguei a comentar. Massa. E lembrando também a quem está assistindo conosco, que amanhã vocês têm acesso a diquinhas extras que nós vamos gravar assim que a live terminar. Então ainda tem conteúdo inédito. E se você se cadastrou em enemtv.com.br, você também vai receber um material rico pelo e-mail para você poder baixar e ter acesso a ele antes do Enem no domingo. Se você não se cadastrou ainda, está em tempo. Acesse enemtv.com.br e manda brasa. Professora Carolina Rezende. E aí? A mais amada. Um pouquinho aí pela temida física. Quais situações ou contextos que podem ser abordados envolvendo eletricidade? Primeiro, antes de eu responder essa pergunta, para alguns que estão assistindo, ficam assim, ela tá caladinha ali no canto porque ela tem ódio no coração, né? A física, não. Você guardou essa, ódio no coração. Não guarda. Ódio no coração. Não guardem isso, guarda amor. Primeira coisa, a gente tem que ir para a prova de física sem botar aquela barreira. Então,
Uma coisa que eu falo para os meus alunos, não adianta você ir falando assim, ah, física eu não faço. Então não tem prova que né, temida, não tem questão que você não vai fazer, não é nada disso. Aí voltando para a parte de eletricidade, é um assunto extremamente recorrente. Então, nos últimos anos, sempre cai 3, dependendo da edição, 3, 4 questões só explorando a parte de eletricidade. Então, o básico é saber o que cada dispositivo elétrico funciona quando eu conecto todos eles. Então, o básico é saber o que é uma bateria, o que é uma pilha, e aí faz o link com química. A gente, na química, aprende detalhes do que acontece internamente. As reações químicas envolvidas nesse processo. E a física, a gente explora o que está acontecendo externamente, né? O que a pilha me fornece, o que a bateria me fornece, é o que eu chamo de DDP, diferença de potencial, ou tensão elétrica, que a gente conhece como medida de volts, né? A voltagem. Então, eu tenho lá uma fonte de tensão de 110 volts, isso é o que a gente chama de DDP. Mas para que você usa isso? Eu preciso interligar esses dispositivos. Mas para que você usa isso? A gente tem que interligar, não adianta eu ter uma tomada e não conectar nada nela. Verdade. Então, a gente tem alguns dispositivos que a gente chama de resistores, que lá no chuveiro a gente fala, a resistência do chuveiro queimou. Então, na física a gente chama esse dispositivo de resistor. Então, é uma medida que ela é dada em ohms, aí fala ohm? Não, ohms. E a própria palavra resistência, o que ela te lembra? Ela te lembra assim, resistência é o fato de você oferecer uma certa dificuldade para a corrente elétrica passar. E aí na hora que o aluno pensar em corrente elétrica, ele tem que pensar em cargas, elétrons em movimento. Em movimento ordenado. E aí para que eu quero isso? É energia. Então quando os elétrons eles estão circulando por um condutor, eles estão transportando o tempo todo energia. Então é isso que a gente faz. A gente liga um fio numa fonte. Essa fonte fornece uma tensão que faz com que eu tenha um movimento ordenado dos elétrons e eles circulem dentro de um dispositivo útil para mim, que é o caso do resistor. Então, um resistor, por exemplo, de um chuveiro, e aí eu estou citando o chuveiro porque é uma coisa aplicável, né? Todos os equipamentos elétricos da sua casa, que transforma essencialmente energia elétrica em calor, funciona como um resistor. Então, quando ele fala chuveiro, você interpreta como resistor, secador de cabelo, chapinha, aquela sanduicheira, então, forno elétrico, tudo você pode trabalhar num sistema de um circuito como um resistor. Eu posso conectar vários, e aí a importância da gente entender a eletricidade, de que maneiras eu posso conectar um circuito. E aí vem duas maneiras, série e paralelo. Então o Enem, quando a gente explora as questões de eletricidade, pode vir sim uma questão com um cálculo mais elaborado, e aí vale a dica lá de trás da Patrícia, quando ela falou de estequiometria, ela falou assim, ó, leia o enunciado, circulem os dados. Você tem que identificar os dados da questão. A partir dos dados, você lê o comando. Aí o que ele quer? Ele quer que você determine a intensidade da corrente. Então, peraí, deixa eu buscar quais as relações que eu tenho, matemáticas, que reúnem esses dados e eu consigo resolver o meu problema. Mas a questão é um circuito com várias ligações, eu acho que vai dar muito trabalho? Pula. Essa é aquela questão que vai estar classificada como uma questão mais difícil. Então não tem que temer as questões de eletricidade. O ano anterior, né, o ano passado, ele costuma colocar uma questão mais simples, mais direta, e só entender o básico de um circuito, e tem questões, sim, que podem vir mais elaboradas, que você vai usar a estratégia, pula, vou deixar essa aqui por último, que eu vou gastar mais tempo para resolver. Beleza? Tem que focar principalmente de que maneiras eu conecto esse circuito, série ou paralelo. Então ele cobra muito, eu vou conectar um dispositivo a mais. O que acontece com a corrente elétrica? Será que a corrente aumenta ou diminui? Depende. Depende se eu conecto em série. Aí você lembra do pisca-pisca? Lembra quando uma lâmpadazinha queimava e a fileira inteirinha apagava? Por quê? Porque aquelas lâmpadas elas estão conectadas em série.
a corrente que passa por uma, passa por todas as outras. Se eu interrompi uma parte desse circuito, porque uma lâmpada queimou, e quando eu falo lâmpada queimar, o filamentozinho se rompeu. Então não tem como passar corrente pelas outras que estão em sequência. Quando eu coloco em paralelo, o que é isso? Eu coloco duas lâmpadas, 2 resistores, diretamente ligados sobre a mesma tensão. Caso uma queima, a outra não é prejudicada, a corrente continua a passar por ela. Então, normalmente, a gente conecta os nossos circuitos em paralelo, porque isso facilita. Então, na hora que eu vou conectar as lâmpadas de um quarto, eu não vou conectar, suponha, né, de uma casa, eu não vou conectar todas elas em série, porque se uma queimar, todas as outras vão ser prejudicadas. Tem que colocar em paralelo. Beleza? Beleza. Um assunto, só para complementar a parte de eletricidade, o ano passado ele trouxe uma questão bem simples que a gente fala lei de Ohm, primeira lei de Ohm, segunda lei, eles já cobraram isso nas edições anteriores. Eu acho que vale um lembrete na última hora, na hora de revisar as relações, focar em potência elétrica, que tem relação direta com o consumo de energia. Então eu penso assim, o que a potência tem a ver? Quando eu vou comprar um equipamento, o que eu tenho que olhar em termos de custo, né? O que esse equipamento vai consumir de energia elétrica? Então, são dados que eu consigo numa simples etiqueta de um dispositivo elétrico, e lá vai estar escrito qual é a potência dele. Quanto maior a potência, mais energia ele consome. É diretamente proporcional. Procel, né? Exatamente. Que classifica os equipamentos domésticos, né? Em níveis de consumo. Exatamente. E aí lembrar, então, prestem atenção nas fórmulas da potência, porque podem vir questões bem diretas, ok? Ok. É isso aí. Só mais um. Manda brasa. Quando a gente fala também um pouco de elétrica, ele pode usar o contexto de instalações residenciais. O Enem já cobrou isso algumas vezes. Então, hoje, a gente utiliza as instalações bifásicas, né, que a gente fala. Poderia citar que antigamente a gente tinha monofásica. Então, na minha casa só tinha tomadas em 110 volts. Então, eu só conseguiria usar aparelhos em 110. Eu posso usar uma casa que só tem a instalação em 220 volts. Bom, o que é comum? É comum a gente hoje comprar um aparelho que tem uma potência maior e aí eu vou conectar ele numa tensão maior. Por que isso? Porque quanto maior a tensão, eu diminuo a corrente que vai passar por ele. Então, isso é mais seguro, é mais eficiente. Então, quando você vai conectar um chuveiro da sua casa, que tem uma potência maior, eu vou conectar ele de preferência na fase 220, porque vai ser mais seguro para a minha instalação, vai evitar que quando eu ligo o chuveiro, as luzes do quarto ou o disjuntor desarma. Então você faz o sistema bifásico. Então eu tenho a opção de usar a fase 110, eu tenho a opção de usar 220, e aí eu consigo mais independência do consumo dentro de uma casa. E a gente tem visto muito recorrente no Enem questões envolvendo radiação e gráficos. Sim. Como é que o aluno pode se preparar para algo nesse sentido, professora? Nos últimos anos sempre vem uma questãozinha envolvendo formas de radiação. Radioatividade. Radioatividade. Então, muitas delas, às vezes o aluno fica com medo, mas assim, é muita atenção na leitura do enunciado. Porque às vezes vem uma palavra, um termo que ele não está familiarizado, mas a própria palavra é explicada, o termo, a propriedade é explicada no texto. Então, quando ele fala assim, numa questão que já teve em edições passadas, ele falava em refletância. Aí você fala assim, refletância? Não tem fórmula de refletância, porque acha que física é só fórmula, né? E você não precisa saber fórmulas envolvendo refletância. Se eu tiver, e é o que ele deu, um gráfico mostrando o comportamento daquelas radiações frente à refletância, eu penso, o que refletância me lembra? Reflexão, refletir, não é? Então eu lembro, refletir eu sei o que é. Refletir é quando uma onda, uma radiação, ela encontra um obstáculo e ela retorna para o mesmo meio. Ela não altera a velocidade, ela não altera a frequência, ela altera o sentido de propagação, ok?
E aí tem determinadas características químicas do corpo que faz com que eu consiga uma maior refletância de determinadas ondas e maior absorvidade de outras, né? Então ele sempre apresenta isso, ou ele vai falar em absorvidade, ou... Até absorbância. Absorbância, que foi, acho que a última uma questão, né, que ele colocava um gráfico, e ele falou também da questão da refletividade, né, de determinados corpos. Então, observar o que o gráfico está te dando. Uma das coisas, quando fala de radiação, a gente pode ordenar as principais radiações em termos do que eu chamo de frequência. Então, cada onda, cada radiação, ela tem um valor representado em frequência, ok? E aí frequência te lembra número de vibrações. Então quando eu penso numa onda, você vai pensar numa vibração, numa perturbação que transporta energia. Então uma das coisas que os meninos não podem esquecer, falam de onda e a gente emenda outros assuntos, né? Onda não transporta matéria. Então, se eu falar assim, uma onda carregou o meu chinelo, a onda não transporta matéria. Ela transporta energia, ok? E aí, quando eu pensar em cada onda tem uma frequência determinada, eu faço uma ligação direta com a energia. Quanto maior a frequência, mais energia aquela radiação transporta. Então, questões passadas, principais radiações ultravioleta, que em determinado tipo da radiação ultravioleta pode provocar câncer de pele, mutações genéticas. Além do ultravioleta ser o responsável pelo bronzeamento. Então já teve uma questão bem assim, quando eu conto isso para os alunos e a gente vê questões passadas, fala, não é possível, isso caiu. E aí mostrava o contexto de uma adolescente querendo se bronzear e ficava exposta à luz do quarto. E aí a gente sabe, né, que ela não vai conseguir se bronzear, porque a luz que a gente tem visível, ela não tem a radiação ultravioleta, e é a ultravioleta que é responsável pelo bronzeamento, tá? Uma outra energia que sempre vem associada à radiação é o calor. Então quando a gente fala em calor, calor é uma forma de energia, chamada energia térmica, e a gente associa ela também a um tipo de radiação, chamada infravermelho. E Carol, tem aparecido bastante dentro da biologia e até em questões de química sobre o efeito que a radiação tem sobre os seres vivos. E aí, quer dizer, a questão da mutação, que pode trazer ali, né, problemas que vão desde genericamente, falamos em tumores, em câncer, e até problemas de fertilidade, problemas respiratórios, então doenças, né, variadas ali. Foi o que caiu recentemente numa questão de química. Perfeito. Então... E aí lembrar que assim, as radiações estão diretamente ligadas à energia. Então, em geral, essas radiações que envolvem mutações, envolvem desenvolvimento de um tumor, são as radiações que transportam mais energia. Então é o ultravioleta, é o raio-x. Raio-x que a gente, quando vai fazer um exame, a pessoa que está ali comandando o exame, ela sempre vai atrás de uma proteção. A gente vai falar de radiação gama. Não é? Radiações gama, que também podem ser encontradas em radioatividade, Isso, né? elementos que acabam liberando esse tipo de E energia. nos filmes que da tem Marvel... Exatamente, aí ó. brincar com né? Não foi em Importantes, vão. né? Importante E a falar do aplicação na efeito, medicina, do efeito exatamente. cumulativo que a radiação muitas vezes traz, né? E Do que raio-x. o camarada se expõe ao sol só meia horinha por dia, mas ao longo de 10 anos. E aí ele descobre que está com melanoma. Então, a gente fala nesse caso ali de mutações que são mutações prejudiciais. Então, você brincou do X-Men, né? Brincou aí dos mutantes. Existem mutações que são benéficas, mas que não são essas induzidas. Quando a gente fala de radiação, quando a gente fala de drogas, quando a gente fala de metais pesados, são radiações deletérias, radiações que trazem prejuízos. As mutações também podem trazer benefícios, mas essas são aquelas que acontecem ao acaso, ao longo do tempo e em pequenas doses cumulativas e benéficas. Professora Carol, a mecânica, ela está assim no horário nobre do Enem? É aquela Ela campeã de tradicional, audiência? né? Não De- pode faltar? Quando a gente fala em uma prova de física, que se não tiver uma questão envolvendo mecânica... É o tijolinho, é o tijolinho? É, É o tijolinho. é o menininho porra da caixa, em homenagem ao Marcelo e tal. Então,
mecânica eu vou incluir até um link aí com outro assunto também tradicional, que é a partir dos movimentos, né? O estudo dos movimentos. Então sempre vem uma questão envolvendo dinâmica dos movimentos. Então, Só um instantinho, claro. O professor Rodrigo Cruz está assistindo a gente aqui. Aê, Ó, Batatinha, valeu. Beleza? Então tem que ficar atento ao estudo dos movimentos. Uma das questões que é mais recorrente, a gente chama movimento retilíneo uniformemente variado. O nome é longo, mas é o mais contextualizado. Quando você entra num carro e você está numa avenida em linha reta, isso é o movimento retilíneo. Aham. E aí você acelera o carro, você está variando a velocidade dele. Então esse é o chamado movimento retilíneo uniformemente variado. Então tem que lembrar das relaçõezinhas lá, matemáticas. E aí, de novo, todas as questões que envolvam cálculo, né? É ficar atento, circular os dados. Coloca lá, linka, o que ele me deu de informação, qual é o comando. Aí sim eu vou buscar qual é a relação matemática para associar os dados. Então, em geral, as questões que envolvem movimento, elas são mais, né? Vamos classificar assim, mais rápidas de serem resolvidas. Caso aconteça, mas eu não sei muito bem esse assunto, não tem problema, vamos fazer as outras, né, mais diretas. Dentro da mecânica, o que é muito recorrente é quando eu aplico uma força, e aí a gente fala lá, é uma força, é um estímulo que eu dou a um corpo para que ele consiga ter energia e se deslocar. Então eu vou associar a aplicação de uma força sobre um corpo e para ele ganhar movimento. Então o simples fato de eu empurrar o copo aqui na mesa, eu apliquei uma força, ele se deslocou, o que eu fiz foi dar energia para aquele copo se deslocar. Então aqui a gente aprende diversos contextos em que aplica-se as leis da física. Então, só recordar as famosas leis de Newton, né? As tradicionais leis de Newton. O corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, a menos que eu aplique uma força sobre ele. E aí associar isso com energia, que é um assunto que eles mais gostam. A força relacionada com a transformação em energia do movimento, que é a energia cinética. E a energia ela pode ser abordada de uma forma interdisciplinar, Sim. né? Quando ele falou, quando a Patrícia, né, citou a partir das matrizes energéticas, é muito recorrente ele falar sobre o funcionamento das usinas. Então, ele não vai explorar em certas questões o cálculo, né, das fórmulas que a gente aprende de energia, mas sim saber quais são as formas básicas da energia. Então, quando eu falo de uma hidrelétrica, quais são as transformações energéticas envolvendo a matriz, né, de uma usina hidrelétrica até eu conseguir produzir energia elétrica lá na ponta. Então, eu tenho lá a energia potencial gravitacional, que está relacionada a um desnível, que a barragem faz isso numa hidrelétrica, ok? E aí, quando aquele volume de água, eu consigo deslocar ele através de uma barragem, entra em movimento gravitacional, né? A gravidade faz com que esse volume de água se movimente. E o movimento tem relação com uma energia que eu chamo de energia cinética. A energia cinética, movimento, gera turbinas. E essa turbina faz um eixo girar que está acoplado dentro de um gerador. E aí entra um outro ponto, magnetismo. Quem fala assim, magnetismo, eu só consigo produzir energia dentro de um gerador, de uma usina, por causa de um processo chamado indução eletromagnética. Então, tem fórmulas, mas a base que o Enem está trazendo das questões é a indução eletromagnética de maneira prática. Onde você aplica a indução? Numa usina hidrelétrica. Todas as usinas, elas sempre vão ter, lá no ponto final, um gerador. E que transforma a energia, que eu chamo de mecânica, que é a cinética, em uma energia que eu vou conseguir utilizar, que é a energia elétrica. Beleza? E tem até chegou a pergunta aqui para você. O Matheus Rosa, uma questão típica do Enem. Poderia associar equilíbrio do corpo extenso com a eletrodinâmica? Poderia. Então, assim, o que já aconteceu em provas, né? Ele já associou equilíbrio com força magnética, por exemplo.
Então, eu posso associar quando eu passo uma corrente elétrica por um fio. Então, eu tenho a ver com eletrodinâmica, corrente elétrica, passando por um condutor. E eu coloco ele imerso, por exemplo, num campo magnético. Então, a partir dali surge uma força. E aí, essa força pode equilibrar esse fio. Então, eu tenho as forças que estão envolvidas dentro de um corpo. O que a pessoa tem que lembrar? O que os alunos têm que lembrar? O que é equilíbrio? Então, equilíbrio físico. O que é um equilíbrio físico? É as forças que atuam sobre o corpo, elas estão se anulando. Eu posso ter um equilíbrio que a gente chama de um equilíbrio de translação, que eu não deixo esse corpo se movimentar, ou eu posso ter um equilíbrio rotacional. Eu não deixo ele se movimentar na direção nem horizontal nem vertical, mas eu também não deixo ele rotacionar, não deixo ele girar. Então eu posso ter esses dois contextos. Okay. Em geral, se essas questões forem abordadas, são questões extremamente trabalhosas de cálculo, então assim, é uma dica que vai não tente fazer ela de primeira, não tente, mas eu sei, não, pula a questão, porque são questões extremamente trabalhosas em cálculo, você vai gastar lá 10, 15 minutos, um tempo que realmente você não tem. Então volta, é o que o Ricardinho falou, dê prioridade às fáceis, né, e deixa essas que vão ser classificadas como difíceis. Garante as fáceis, exatamente. Faz as médias e deixa difícil. Nas últimas edições do Enem, outro assunto que foi muito explorado é a ondulatória. Sim. Dá tempo de rever alguma coisa? A gente até indica? A gente citou até quando eu falei um pouquinho de radiação, eu acabei lembrando um pouco de ondas eletromagnéticas. Um assunto que todo ano, assim, que a gente pode falar assim, é recorrente, é questão que a gente aposta em cair, é sobre os fenômenos ondulatórios. Então o aluno ele tem que estar consciente em diferenciar cada um. Então assim, o que é reflexão? O que é uma onda refletir? Ela atingir um obstáculo e retornar. Então, por exemplo, o espelho, o que o espelho faz? Ele reflete a luz. E a luz é uma onda. Então, ele reflete. A luz ela atinge a superfície de um espelho e retorna para o mesmo meio. Um outro fenômeno, refração, que é extremamente recorrente. Refração é quando a onda ela consegue atravessar um meio material. Então, a gente pode ter a refração numa lente de um óculos, numa lente de contato, em que a luz, por exemplo, ela está conseguindo atravessar um meio transparente. E não só a luz, porque eu fico citando luz como onda, né? A gente tem outras formas de ondas presentes aqui. Eu estou aqui falando, eu estou emitindo uma onda. Essa onda sonora. É uma onda que eu falo que é uma onda mecânica. Então, se ela é uma onda, ela sofre todos esses fenômenos que eu estou citando. Ela reflete, ela refrata, ela consegue atravessar determinados meios. Ponto importante é lembrar que a refração, ela muda a velocidade da onda. Então, assim, eu posso ter uma onda atravessando um meio, só que ela vai mudar a velocidade. Então, esses pontos que vão conseguir diferenciar um fenômeno do outro. Então, o que o Enem cobra? Ele dá um texto, ele apresenta para você aonde essas ondas estão presentes no nosso cotidiano, e ele pode perguntar para você qual é o fenômeno ondulatório predominante naquele contexto. E aí você tem que saber identificar. Ele vai te dar dicas sobre isso. Então, se ele quiser falar da reflexão, ele vai falar assim, a onda, ela retorna para o mesmo meio, ou a onda não altera a velocidade. Então, você já sabe que tem indício de ser reflexão. Não, a onda muda o meio de propagação. Ela atravessa, ela muda a velocidade. Então, a tendência é ser refração. As palavras são muito próximas, mas falam de conceitos bem distintos. Outros fenômenos que a gente pode citar, difração. Então, difração já também foi questão abordada em anos anteriores. Difratar significa uma onda consegue desviar um obstáculo. Então, se a gente tem um muro e eu coloco, vocês estão conversando do outro lado do muro, eu consigo escutar vocês, mas eu não consigo ver vocês. Então, a onda sonora, ela é uma onda que tem mais facilidade em difratar. Ela consegue desviar o obstáculo, que no nosso caso era o muro. A luz não. A luz é uma onda, ela pode sofrer difração? Ela pode. Só que ela só vai conseguir sofrer difração se eu colocar um obstáculo extremamente pequeno.
porque a ordem de grandeza dela é essa. A luz ela é uma onda com comprimento de onda extremamente pequeno. Então eu preciso que tenha um obstáculo na mesma ordem de grandeza. Outro fenômeno que também pode, e a gente consegue contextualizar, é o da polarização. Então quando você vai no cinema, vai ver uma imagem de um filme em 3 dimensões, em 3D, e aí você usa um óculos, você tem 2 lentes, fala assim, elas têm cores diferentes, aquelas lentes, elas funcionam como que eu chamo de polarizador. Então, a filmagem de um filme, ela é feita como se fossem 2 câmeras, projeta 2 imagens na tela do cinema, e quando você coloca o óculos, o seu olho vai polarizar a luz em direções diferentes. Então é como se uma das lentes estivesse deixando somente a luz passar na horizontal. E aí o outro olho só deixa a luz passar na vertical. E aí essa ideia de direções perpendiculares cria no meu cérebro uma imagem em 3 dimensões. Então eu consigo projetar e dar a ideia de profundidade. Então se você já foi no cinema em 3D, para assistir um filme em 3D, sabe que na hora que você tira o óculos, você enxerga o filme bem embaçado? Como se fosse assim, ó, uma tela, uma sobreposta à outra, porque eu realmente tenho 2 imagens. Quando eu coloco o óculos, eu consigo polarizar. Uma imagem vem para um olho, a outra imagem polariza para o outro. Essas 2 se formam juntas e conseguem dar a ideia de profundidade. Beleza? Então falou em óculos 3D, falou em óculos de sol, é um outro polarizador. Filtra, então pensa assim, polarizador ele consegue filtrar determinadas ondas, ok? E aí é o caso do óculos de sol e o óculos que a gente usa em 3 dimensões. Bacana. Só para fechar, que também é recorrente, tem um fenômeno que pode, né, ser cobrado, que é o chamado da ressonância. Então quando eu falo em ressonância, você lembra ressonância magnética? Ressonância é um fenômeno que a gente vê no micro-ondas. Então, já teve questões de ondas que citava o uso do micro-ondas. Então, são ondas do tipo eletromagnéticas. Então, tem uma energia associada. Só que essas ondas, elas são transmitidas para vibrar na mesma frequência do alimento. Então, se a gente, para entender a ressonância, eu teria que entender assim, ó, todos os corpos aqui nesse ambiente, eles estão vibrando. Todos vibram. Por mais que você não consiga enxergar a vibração, ela está vibrando. Quando eu emito uma onda na mesma frequência, o que acontece é como se eu tivesse uma vibração natural e eu vinha com uma outra onda com a mesma frequência. E aí eu vou aumentar a intensidade de vibração natural das moléculas da água, do alimento. Exatamente. Por isso que ele esquenta. Então quando eu coloco um copo com água dentro do micro-ondas e eu aciono essas ondas, as moléculas de água estão naturalmente vibrando. E aí eu vou emitir uma onda na mesma frequência. E eu vou intensificar essa vibração. E quando eu aumento a vibração, aí já faz um link com o que eu chamo de medida de temperatura. O que é temperatura? Mede grau da agitação das moléculas. Eu aumento a temperatura. Então é isso. Eu aumento a temperatura de um corpo pelo fato de eu aumentar a vibração por ressonância. Beleza? Eu acho que esses são os pontos que ele pode vir a linkar numa questão e cobrar de vocês qual é o fenômeno que consegue ter destaque naquele enunciado. Bacaníssimo. E numa análise geral, Carolina, para as questões de física, a prova, você a considera uma prova equilibrada? Olha no coração, hein? Não, ela é equilibrada sim. Eu acho que a dica é os alunos, a gente já falou isso inúmeras vezes, mas é bom enfatizar, né? Não tenta fazer em ordem, você não tem que fazer as questões em ordem, né? Vai ter questões que demandam mais cálculo, eu vou dar prioridade àquelas que são mais diretas. Vai ter, como fala assim, a prova de física vem com muito ódio no coração. Tem questões diretas, tem questões em que a interpretação do enunciado, a interpretação de um gráfico não demanda grande conhecimento de física. Então é ficar atento na própria leitura. E aí a gente já sabe que o pessoal de linguagens veio aqui e deu ênfase a isso. Então a leitura é extremamente importante, interpretar o texto, o enunciado da questão. Então dê prioridade a essas questões que são mais diretas
e deixa as questões mais pesadas, de um cálculo mais elaborado para o final. Elas são, eu considero a prova sim equilibrada, então eu tenho um misto de questões mais conteudista, em que você tenha que saber as fórmulas. Então, quando a gente fala de física, aquele monte de fórmulas, eu sei que assim é um leque enorme que a gente tem, então são 3 anos do ensino médio que a gente vai ter que abordar em questões, né, e conseguir juntar, contextualizar determinados assuntos. Então, dar uma revisada essa semana nos assuntos principais é importante. Não adianta eu vir aqui falar e falar, não tem que saber fórmula. Tem que saber fórmula, sim. Vão ter questões em que você não vai conseguir resolver se você não conseguir lembrar das relações matemáticas. Pois é, quais fórmulas matemáticas a turma tem que ficar atenta aí? Pode cair na prova. Tem as mais recorrentes. Quando eu falei de eletricidade, eu dei ênfase à questão da potência. Então, as leis de Ohm, que são 2, né? A primeira lei, que foi a que foi explorada o ano passado, pode vir, porque é um assunto extremamente aplicável, extremamente importante. Então, não é porque já foi abordado o ano passado que não pode ser recorrente. Potência, então eles não abordaram, podem voltar a abordar, porque já foi questões anteriores, né? Então, fórmulas de potência elétrica. Questão que a gente não citou, mas a gente... É um assunto também que sempre explorado, que é a questão da energia térmica, calor. Então, saber as propriedades do material envolvida na transmissão de calor. Então, eu tenho substâncias que são mais... oferecem mais facilidade para a transferência de calor. Tem substâncias que elas são mais isolantes, e isso você vai ter propriedades para isso, né? Então, eu tenho as fórmulas de calorimetria. Então, lembrar um pouquinho da fórmula de calorimetria, a gente chama de Ki macete, então lembra lá do Ki macete. Fórmulas de movimento, então, as tradicionais, movimento variado, movimento uniforme, tem que dar uma recordada lá. Conceito de aceleração, lembra o que é a formulinha lá para cálculo de aceleração de um corpo, que é fácil deles quererem contextualizar isso. E, assim, a parte da ótica de ondas, tem uma fórmula de ondas que a gente não pode ir para a prova sem lembrar, que é a tal do V igual a lambda F. Então, lambda é um termo recorrente. Os meninos lembram que representa comprimento de onda. Então, isso também é um tema que ele pode explorar. E a relação dele com a frequência. E a relação dele com a frequência. Então, lembrar que a V, velocidade, tem relação direta com o produto do comprimento de onda e a frequência. Beleza? Acho que essa é a que a gente podia dar de dica em termos de fórmula nessa semana, na reta final. O Gabriel Rezende falou aqui, ó, Carol sabe muito. Beijo, Gabriel. E o Eduardo Andres, Pati, vamos contar carbono. É uma parte importante, que tem que ficar atento na fórmula estrutural ali, ficar bem de olho, porque realmente a ideia de contar carbono pode parecer simplista, mas tem que ficar atento, não só ao carbono, lembra do hidrogênio também, tá? Com certeza, com certeza. Bom, eu vou dar uma passada agora rapidamente pelos comentários de vocês. Nós já estamos aqui na nossa transmissão há praticamente 1h30. Já conseguimos dar uma pincelada boa aí pela química, pela biologia e pela física. E eu vou dar mais uma olhada agora nos comentários de vocês e partir para as considerações finais dos nossos professores, que afinal de contas, amanhã essa turma está de pé também para dar aula. Cedinho, primeiro horário. E vamos que vamos. Então vamos lá. O Matheus Rosa, física. Questões relacionadas a espelho. É comum cair mais as características ou um cálculo da distância da imagem ao espelho? Então, Matheus, espelhos, eles exploram mais a parte prática. Então, a gente, quando aprende no ensino médio, a gente aprende as fórmulas com cálculos de distâncias. Não é o foco do Enem, então eles gostam mais de... Você tem que saber diferenciar as imagens produzidas por diferentes espelhos. Então, eu tenho espelho plano, você tem que saber que tipo de imagem o espelho plano te fornece. Eu tenho os espelhos esféricos, o que difere um do outro? Aonde eu aplico os espelhos esféricos? Então, eu tenho 2 tipos, eu tenho o côncavo e o convexo. Em que contexto você pode usar um espelho? Então, o espelho côncavo, ele tem a característica de concentrar os raios.
Então, aquele formato que a gente tem, por exemplo, de uma antena parabólica para receber o sinal, ou a gente chama de o formato côncavo, é o mesmo princípio que eu teria um espelho côncavo. Então, se eu tiver a luz incidindo paralelo ao espelho côncavo, eu consigo concentrar esses raios em determinado ponto, que eu vou chamar de foco. Então, entender a aplicação desses espelhos é mais importante do que você ficar preocupado com as fórmulas e com o cálculo. Foi a dica aí. Os alunos aqui estão brincando, falando, primeiro foi com o Ricardo e agora com a Carol. Falando que vocês encarnaram o Mário. Mário Barbosa. Não entendi. Um beijo pro Mário Barbosa. Eu até ia me atrever a perguntar que Mário. Eu vou fazer essa pergunta. Uma questão típica do Enem, associar equilíbrio com eletrodinâmica. Essa a gente já respondeu, respondeu. Da questão do equilíbrio das forças. A Helena Alvarenga tá zoando o professor Rodrigo Cruz aqui. Tá um bate-papo aqui dentro dessa live também que tá sensacional. A Isadora Gonçalves. No segundo ano, quanto da prova de ciências a gente consegue fazer? Levando em conta os assuntos aprendidos no primeiro ano e no segundo. Boa pergunta. Tô para te falar. Isadora Gonçalves. Valeu. Isadora, no segundo ano você já tem muita experiência de vida e tenha certeza, isso é ponto importantíssimo para a realização de uma boa prova do Enem. Claro que ainda faltam conteúdos, por exemplo, ecologia, que é uma matéria que a gente tem maior ênfase no terceiro ano, mas se você for para jogar sério, você consegue fazer uma pontuação bem legal e é muito importante esse treino para você já imaginar que ano que vem sua nota vai ser ainda melhor. Dá para fazer uma boa prova, dá para você brincar do início ao fim, com certeza. E dentro da química é bem importante citar que toda a parte de química geral, que a gente falou que é carro-chefe, é vista basicamente no primeiro ano. Então, assim, todo o conteúdo de química geral que os alunos veem no primeiro ano e a parte de estequiometria que a gente chegou a comentar no segundo ano, junto com uma boa parte de orgânica, eles já têm condição bacana, como o Ricardo falou, de fazer uma boa prova sim. Acho que ela pode encontrar um pouquinho de dificuldade em algumas questões mais recorrentes da parte de física, a parte de eletricidade, ondas, que aí a gente aprende no terceiro ano, né? Mas ela, com certeza, ela conseguiria fazer a maior parte das questões. Boa parte da prova, e principalmente, eu acho que a pessoa estando no segundo ano e poder fazer uma prova como treineiro é extremamente importante para ela adquirir estratégia, né? Saber dosar o tempo, que é um dos fatores mais determinantes para alcançar sucesso no Enem. É dosar o tempo de cada questão. E a dica que eu dou é, não sabe, viu que é conteúdo que você não trabalhou e que está exigindo conteúdo específico, pula a questão. Que no final das contas, as que são para você acertar, você vai conseguir pontuar, com certeza. A Helena Alvarenga falou que o Ricardinho até cortou o cabelo. Eu queria saber se minha testa está brilhando. O Matheus Rosa mandou uma aqui, Patrícia. Eu acho que a gente chegou a falar, mas vale a pena a gente voltar nela também. Qual o maior enfoque da orgânica para o Enem? Tem algumas funções que são mais recorrentes? Na verdade, a orgânica, ele pode pensar em 3 aspectos. Primeiro, as funções orgânicas, como a gente falou, e não é nem que tem uma função mais importante que a outra, mas principalmente diferenciar. Existem funções que são facilmente confundidas. Por exemplo, o aluno precisa estar atento da diferença de álcool para fenol, a hidroxila no anel aromático evidencia a função fenol. Funções como, por exemplo, amida, dentro de uma estrutura mais complexa, quando o aluno precisa identificar essa função, às vezes ele identifica aquele grupo funcional, mas às vezes se confunde a amida até com uma cetona e amina, então acaba gerando essa confusão. E dentro da química orgânica é muito importante ele fazer a correlação com a propriedade dos compostos orgânicos. Voltar no conceito de forças intermoleculares, olhando para a fórmula estrutural, evidenciar se tem hidroxila, a presença de hidroxila aumenta muito a solubilidade desse composto em água, então eu consigo analisar as características desses compostos orgânicos baseado nessas propriedades. Então, identificar grupos funcionais, por exemplo, ácidos carboxílicos, fazem o dobro de ligações de hidrogênio
do que álcoois, por exemplo. Então isso é um fator importante que evidencia uma maior solubilidade, por exemplo, maior ponto de fusão e ebulição. Então essas características dentro da química orgânica é realmente algo muito importante. Bacana. E agora uma pergunta saideira aqui para o Ricardinho. Carolina Itaburaí que mandou. Ricardinho, Carol. é provável que venha algo relacionado às doenças que voltaram a aparecer? Ela cita como exemplo o sarampo e a poliomielite. Com certeza, as doenças que a gente tem chamado, né, de doenças reemergentes. Não só aparecerem as doenças, mas é muito importante dar uma olhadinha, né? Com certeza, se vier uma questão dessa, vai falar sobre o que eu disse, que é a forma de transmissão, e aí é trabalhar em cima das profilaxias, e aproveitando, dar uma recapitulada em diferença entre soro e vacina, que é o que a gente chama de tipos de imunização. Porque muitas vezes as pessoas confundem, né, o que é soro, o que é vacina, imunização ativa, imunização passiva. E aproveito para falar, sangue é um assunto bem cotado também. Inclusive eu não tive muito tempo, queria voltar na sexta-feira, para a gente continuar o bate-papo. Quem gosta da ideia, manda aí a ideia. Para sexta-feira a gente voltar aqui. Uma live exclusiva sobre biologia. Uma só? A gente podia falar aqui 5 horas a mais e falar sobre genética, assunto importante que a gente não conseguiu explorar. Dá uma olhadinha em heredigramas, árvores genealógicas, principais modelos de herança, a parte probabilística também não é pesada, então não ficar viajando em cálculos pesados nessa retinha final. A parte de fisiologia humana também tem aparecido, principais hormônios, dá uma olhadinha, né, em ciclo menstrual, a parte, né, de fertilidade, a parte de ciclos reprodutivos dos seres vivos. Então são as dicas finais que eu tenho para o aluno ir preparado. E antes da gente ir para as dicas finais da Carol e da professora Patrícia, chamar na tela a nossa vinheta do Enem TV e lembrar que essa transmissão ao vivo, ela é um patrocínio da rede de ensino Apogeu e da rede de ensino Docton, que acreditaram no nosso projeto Enem TV e fez com que nós pudéssemos trazer até você essas 4 transmissões ao vivo focadas nas principais competências aí para o Enem 2018. A gente considera aqui que essas transmissões, que a gente batizou como um aulão, mas o objetivo é que elas sejam de fato um frescor para você que vai fazer a prova, que possa aí se inspirar, relembrar algumas coisas importantes e, por que não, aqui dentro do YouTube, do Facebook, relembrar coisas importantes e compartilhar conosco esse momento. No dia 8 de novembro, quinta-feira, a gente ainda volta para uma transmissão final do Enem TV 2018 sobre matemática. Então não acabou, ainda tem mais Enem TV para você na quinta-feira. Acesse enemtv.com.br, cadastre-se, você vai receber o link em primeira mão para poder assistir a live e, claro, compartilhe essa informação com seus amigos. Não guarde essa informação só para você. Faça com que ela chegue a mais pessoas, para que todo mundo possa se dar bem no Enem juntos. É o mutualismo, tá certo? As pessoas se dão bem em conjunto. Lembrando Por que que não? o mutualismo é interespecífica, não é mutualismo. É organização social baseada na colaboração. É isso aí. Colaboração. E também agradecer a Murad Culinária Árabe, que mandou um super lanchinho para nós aqui com esfirras, quibes. Tava uma delícia. Obrigadão a toda a turma da Murad. E agora as considerações finais da professora Carolina Rezende e da professora Patrícia Barra. Carolina. Então, acho que nesse primeiro momento, assim, acho que a gente tem que tranquilizar os alunos para eles irem para uma prova tranquila, né? Essa semana não se desesperar tentando fazer questões mais avançadas, não é nada disso. Essa semana é para a gente dar uma revisada na parte de física, dar uma recordada nos conceitos, igual eu citei, fenômenos ondulatórios. Eu não lembro muito bem o que era cada assunto. Faz uma leitura, né? Faz uma leitura de cada fenômeno, revisa as fórmulas. Então, deixa eu lembrar quais eram as fórmulas que envolvem movimento, que envolve a parte de elétrica que ela falou, a parte de calorimetria, que é recorrente. Então, fazer aquela recordação das fórmulas sem criar
esse estereótipo de que a prova vai vir com muito ódio, nada disso. Esquece isso, esquece. A partir dessa aula de hoje, todo mundo ama física e vai ser a prova de todo mundo com muito sucesso, né, nesse ano. Fiquem tranquilos que a gente foi fazendo uma preparação ao longo do ano, né? Então agora não é hora de ter insegurança, vai dar tudo certo. Sem dúvida. Boa sorte para todo mundo aí, para os alunos que estão assistindo, um beijo. Professora Patrícia. Como já foi falado aqui, é realmente um momento de pegar aquele ajuste final, dar uma olhadinha nos pontos que o aluno às vezes tem alguma dificuldadezinha, mas sem sofrer, sem ficar desesperado. E dentro da química vale muito a pena os alunos darem uma boa olhada na parte de eletroquímica, como a gente chegou a comentar por alto aqui, que isso até faz um link bacana com física, mas a diferença de pilha e eletrólise, o conceito lá de metal de sacrifício, que tem uma aplicabilidade prática muito grande, lembrar da ideia das semi-reações, processos espontâneo, não espontâneo. Dentro da termoquímica também é algo bacana do aluno lembrar, porque ele consegue correlacionar com estequiometria, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer um link na química ambiental quando a gente fala, por exemplo, de biocombustíveis. É um combustível que é mais ou menos poluente, ou é um combustível que libera mais ou menos energia. O cálculo dessa energia de reação também é algo importante. E soluções, lembrar de algumas fórmulas de diluição, lembrar das mudanças de unidade, a conversão de unidade é algo importante que o aluno precisa ficar atento. No mais é manter a calma, lembrar que a preparação ao longo desse ano ela foi fantástica e manter a calma, respirar, lanchar, né? E a certeza de um trabalho bem feito. Então aí tranquilo que aí o bom resultado vem com certeza. Deixa eu só fazer um comentário, Alexandre, que agora que ela falou, eu lembrei. A questão das unidades é extremamente importante. Então, às vezes você pega uma questão, eu sei fazer, ela é direta, mas aí ele vai te sacanear um pouquinho nas unidades. De unidade é algo então toma muito cuidado com as unidades. Então eu friso isso em sala, né? Que a gente tem o chamado Sistema Internacional de Unidades. Então lembra disso, não posso misturar as unidades quando eu faço um cálculo, tem que estar tudo balanceado, tem que ter uniformidade. Uniformidade das unidades que você vai trabalhar. Então, só para lembrar aí. Com certeza. Fica o lembrete final e agradecer mais uma vez a participação de todos vocês, agradecer a sua audiência. Segunda Feroza, nós estamos aqui até às 22 horas. Você coladinho conosco, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, os nossos agradecimentos aos mestres do Apogeu que vieram aqui compartilhar o saber conosco através da LEM-TV. Muitíssimo obrigado. A casa de vocês, voltem sempre. E também a todos vocês, mais uma vez, valeu pela audiência, valeu pelas perguntas, pelas brincadeiras. Afinal de contas, um tema como o Enem, a gente tem que saber levar com certo jogo de cintura, que é para não entrevar na hora da prova. Nada de ódio. Hashtag mais amor, por favor. É assim que a gente vai ficando por aqui. E na quinta-feira, dia 8 de novembro, estamos de volta com a live de matemática. E vamos que vamos. Muito obrigado, valeu.